a do Pacheco, o violão. E aí eu me lembrei que no último encontro a gente falou sobre os históricos. Os históricos têm muito a ver com a filosofia para lidar com as adversidades. Os históricos têm esse pensamento de saber diferenciar aquilo que eu posso modificar e aquilo que está fora do meu alcance. E dentro dos históricos, quando eu estava conversando nesses grupos de filosofia, vários aí que a gente pode compartilhar, eu aprendi uma história, na verdade, de uma pessoa que conhece bem o budismo. Eu estava nesse encontro e ele contou uma história que tem muito a ver com a forma dos históricos enxergarem o estar no mundo, a existência no mundo, que é mais ou menos a seguinte: vocês vão entender o que tem a ver com essa situação que ele está começando a falar. Imagina, você tem um cavalo, você tem uma vida rural, vamos dizer assim, no qual a sua égua é extremamente importante na sua vida, na sua produção, na sua subsistência. E aí, então, o fulano, o Zé, vou improvisar aqui, tinha uma égua que a égua fugiu. E aí, um personagem ali da comunidade chega e fala: pô, Zé, que azar, sua égua fugiu. E aí o Zé responde: pode ser azar, pode ser sorte. E aí a égua retorna, trazendo um garanhão atrás dela. E alguém chega e fala: nossa, Zé, que sorte, né? Sua égua voltou e trouxe um garanhão. E ele de novo: pode ser azar, pode ser sorte. Essa história é quase um elefante que incomoda muita gente, vai embora. Porque todas as situações que acontecem, alguém chega e diz, quer carimbar a situação como uma sorte no sentido, o acaso bom, ou o acaso ruim. E ele diz: não, eu não sei. Então, de certa maneira, essa história ilustra muito bem que o fato em si não é nem bom nem ruim, mas como você se coloca em relação a ele pode ser bom ou ruim. Como é que você reage àquilo que está fora das suas possibilidades. Então, assim, de certa maneira, isso que a gente está conversando inspirou esse encontro. Eu entendo que a filosofia, ela, para mim, teve dois efeitos interessantes nos últimos anos. Me ajudou a cuidar melhor de mim, no sentido de melhorar um certo progresso moral, que eu vou usar esse termo daqui a pouco. Vamos esquecer, por favor, que nós somos filhos da ditadura e moral lá tinha uma coisa que não é o que eu estou falando aqui, Não é aquela moral que a gente tinha, moral da história, coisa parecida. A moral que eu estou falando aqui são os códigos, moral cívica, essas aulas. Mas repara, a gente perdeu a admiração pelo termo moral e cívica. Eu queria tentar resgatar isso, porque a ideia de civismo é uma ideia muito positiva. E como ficou colada a um governo militar, uma ditadura bastante ferrenha, a gente acabou perdendo o olhar para essa palavra. Então, um pouco o que eu queria pensar é essa ressignificação. Por exemplo, eu vou encurtar daqui a pouco, senão a gente vai até, enfim, é só uma apresentação. Por exemplo, a ideia de política. Quando eu falo, vamos falar de política, ninguém pensa em cidadania, porque a gente separou no nosso linguajar, no nosso logos, política e cidadania. Só que a origem dos termos é semelhantes. A polis vem da comunidade grega, e cidadania de civis, tipos, que é o termo romano. Quer dizer, na essência, no fundamento, está a mesma coisa. Estão as mesmas ideias. Ou pelo menos é isso que eu queria pensar junto. Se é possível a gente pensar o civismo com alguns temperos filosóficos aqui. Foi o rico temperos filosóficos, parece que dá um jantar. Com algumas contribuições filosóficas, falar de Kant, falar de história. Foi ruim, Aí às vezes sai fora. Então, assim, os juntos deles tem a ver com isso, a ideia de a gente trazer a reflexão da convivência. Então, esses juntos vai ser quase que o tema principal, a postura principal que a gente vai fazer aqui. Tá? Vamos passar para a parte musical.